Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Gimenez de Freitas e recebi o convite da Casa Espírita André Luiz, do CEAL, e gostaria de agradecer a Magna, ao Vini, a todos os trabalhadores e que nós possamos fazer a nossa reflexão dessa noite. O tema é o amor ao próximo, o meu fardo e o seu fardo. Então eu gostaria, de antes de nós iniciarmos, que nós pudéssemos fazer uma pequena prece. As pessoas que estão entrando agora também, boa noite. Eu gostaria que confirmassem se o áudio está bom, se estão conseguindo me ouvir com clareza, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, que nós possamos nessa noite receber em nossos corações, mais uma vez, a sua luz rediviva das suas lições universais em nosso coração e que não saiamos indiferentes à sua luz, à sua paz que nos dá a cada dia em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu fiz questão de trazer um tema. Boa noite, Vini, César, Andrezina. Estão me ouvindo bem? Depois só me confirma se o áudio está bom. Que pela primeira vez estou usando esse microfone aqui. Então o tema, o amor ao próximo, meu fardo e o seu fardo. Então eu gostaria de iniciar, por que Jesus, quando encontrava, por exemplo, vários leprosos, apenas alguns eram curados? Porque nós vamos ver que Jesus é o ser mais iluminado, enviado pelo próprio Pai, que tinha amor indistintamente por todos, mas porque só alguns recebiam a graça, recebiam a benesse da cura física. Então, Jesus não curava a todos, e há vários motivos para isso. E é por isso que nós vamos iniciar a nossa preleção falando sobre o meu fardo e o seu fardo. Tem uma frase que a gente nunca pode se esquecer de Jesus, que ele diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E nós vamos compreender que numa outra frase ele fala o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O que Jesus quis dizer com pegue a sua cruz e me siga? Jesus não carrega a cruz de ninguém. Jesus não arranja emprego para ninguém. Jesus não arranjou emprego para ninguém. Jesus falava das questões profundas da alma. Falava das questões mais importantes. Não que um emprego não seja importante, não que um labor não seja edificante, mas a gente não pode carregar o fardo alheio. Então, como cristãos, até onde nós podemos ir? Talvez seja a primeira pergunta que nós podemos nos fazer. E saber respeitar o próximo. Porque existem as leis universais. Então vamos começar a pontuar. Eu preciso sentir a dor do próximo? Tem uma frase de Chico que é muito interessante, que muitos de nós interpretamos de forma equivocada, que diz assim, ó: não ore por vida fácil, roguemos a Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também sermos mais úteis para os outros. E a pergunta: o que Chico quis dizer com ser útil? Como que eu posso ser útil aos meus irmãos, à minha mãe, ao meu pai? Tem uma passagem muito interessante do Evangelho em que Jesus está com os apóstolos e aí batem na porta. Quem se recorda dessa passagem?
E aí dizem para Jesus, né, que a mãe e os irmãos estavam lá fora. Aí ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, explica que independentemente do carinho e do amor que tinha Maria, naquele momento ela não seguia o Cristo, naquela peregrinação, né, do apostolado, como os irmãos. Então, naquele momento, ele não poderia carregar os fardos alheios, né? Quem estava com ele, estava o seguindo, tinha aquele compromisso espiritual. E nós vamos ver que os mentores, eles nunca nos obrigam a fazer nada. Eles nos mostram um caminho. Então vamos dar o exemplo de mãe e de pai, né? Talvez um dos fardos mais pesados que nós temos carregado e de forma equivocada seja o fardo dos filhos. Porque Deus nos deu, concedeu a benesse de ser pai ou ser mãe e nós temos que encaminhá-los. Podemos carregar nossos filhos nas costas e levar pela vida inteira? Não tem jeito. Eu me lembro de uma história, num tratamento espiritual, que me marcou muito, porque a mãe chegou aos prantos pedindo ajuda, porque o filho, entre 10 e 12 anos de idade, não respeitava mais a mãe e batia na mãe e muitas vezes pegou armas brancas para tentar tirar a própria vida dela. E ela foi ao centro pedir ajuda. E aí eu me lembro que o plano espiritual, né, os mentores falaram para ela que ela não poderia carregar um fardo que não era dela. Ela precisava ser severa, ela precisava ser firme, mas a culpa total não era dela. Não é? Havia um resgate entre ela e o filho. Porque por mais que nós amemos os nossos filhos, como é garantia que eles vão, para nós, né, desabrochar, viver uma vida maravilhosa, conseguir vencer as próprias deficiências? Porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. E talvez essa questão do meu fardo, do seu fardo, é nós sabermos respeitar o livre-arbítrio. Porque a partir do momento que a gente começa a carregar o fardo alheio, a gente está ferindo uma das leis universais, que é respeitar a livre escolha de cada um. E é importante que a gente entenda, né, o amar ao próximo como a si mesmo. Esse como é uma conjunção. O Vini sabe muito bem isso, né? Conhece muito bem de português. Então, amar o próximo como a si mesmo. Podemos substituir essa conjunção da mesma forma que. Então, amar ao próximo da mesma forma que a si mesmo. O que quer dizer? Eu só vou conseguir amar o próximo se eu já me amar. Da mesma forma que eu me amo, eu vou conseguir amar o próximo. Então, se nós primeiramente não nos amarmos, a gente vai começar a carregar o fardo de todo mundo. E existe uma lei chamada lei de sintonia. E aí começam a haver relações abusivas. Então a pessoa que é muito dada, ela quer, orgulhosa, quer sempre fazer tudo pelos outros, vai aparecer um monte de gente para dar os fardos. Filhos maiores para pagar as contas, pais e mães vão ter que resolver os problemas conjugais dos filhos, e por aí vai, né? Nos relacionamentos. Então, se nós não nos amarmos, a gente vai começar a carregar os fardos alheios e vamos erroneamente achar que nós somos úteis, como o Chico disse na mensagem, né? Não vamos orar por vida fácil, vamos orar por ombros fortes. E nós também precisamos ajudar as pessoas sendo úteis. E como nós vamos ser úteis? Carregando o fardo alheio, nós não somos úteis. Nós somos úteis quando nós conseguimos demonstrar o caminho. Mas quem caminha, quem anda, são as próprias pessoas que nós amamos. Eu até brinquei com o Vini, que eu mandei para ele a mensagem. E falei: Vini, vem um tema para mim, por inspiração, e é o amor ao próximo, né? O meu fardo
E aí eu escrevi, ficou o meu fardo, né? E é o seu fardo. Falei, não, exatamente o contrário, né? O meu fardo e o seu fardo. Então o meu fardo não é o seu fardo. Né? O meu compromisso espiritual é um. O compromisso da minha família, dos meus familiares, dos meus filhos é outro. E talvez a gente comece a separar isso, a gente vai compreender por que Jesus não curou todos os leprosos. Alguns estavam prontos, alguns tinham trabalhado o auto perdão, alguns estavam preparados para recomeçar uma vida. Outros não estavam. E mesmo assim Jesus falou, hã? Ele curava e falava, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, a pessoa recebeu o beneplácito da cura, mas precisava mudar o caminho. Jesus não ia carregar ninguém nas costas. E talvez isso nós não entendamos como cristãos. A gente começa a misturar. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo num centro, há muitos anos, e foi exatamente isso. Eu fui num centro novo, e eu lembro que teve um atendimento, uma cidade pequena, não é em Cuiabá, numa outra cidade do interior, e uma cidade muito pequena, e no centro foram várias pessoas, e uma pessoa me pediu, Felipe, você pode comprar um remédio para essa pessoa? Eu falei, claro. Fui lá, comprei na farmácia, corri e comprei um remédio. Todo mundo viu. Na outra semana eu cheguei ao centro, várias pessoas me cercaram e começaram a me elogiar. Você vê que eu estava no começo, falou que legal, as pessoas gostaram de mim, começaram a me elogiar. Aí um senhor me chama de lado e fala assim, você pode fazer um favor para mim? Eu estou precisando construir o muro da minha casa. Você não tem como doar o muro para mim? Eu fiquei tão desanimado quando a pessoa falou isso, porque eu doei o remédio com a melhor das intenções. Né? Mas todos estavam ali e tinham visto. Né? E eu personalizei. Eu deveria até ter comprado e pedido para uma outra pessoa ter entregue. Mas aí as pessoas entenderam que eu deveria carregar o fardo de todo mundo. O fardo do muro. Né? Um remédio às vezes a gente doa. Né? Um alimento nós doamos. Mas nós não podemos, as pessoas não podem viver de assistencialismo. A verdadeira caridade, às vezes a gente dá um remédio, dá uma comida, mas a gente precisa, as pessoas que têm condições, para entenderem que precisam andar com as próprias pernas. E talvez a gente comece a compreender isso quando a gente passa por dificuldades. Às vezes a gente dá as melhores condições para um filho, paga 2, 3 faculdades e não fica nenhuma das faculdades, porque foi tudo muito fácil. Então, infelizmente, hoje o mundo, a gente carrega muita culpa. Talvez seja essa a palavra de ordem, carregarmos menos culpa. O cristão do terceiro milênio, nós precisamos entender que a culpa não faz parte nossa. O arrependimento, sim. Porque a culpa nos leva a sempre voltar com o mesmo pensamento, a mesma ideia e nos força a não auxiliar as pessoas. Então, tem pessoas que dizem assim, você conheceu a doutrina espírita e não há mais tempo. É necessário que o tempo urge, é necessário que você faça 1000 coisas. E aí a gente começa a carregar um fardo muito pesado. Tem pessoas que vão no centro 5, 6 vezes por semana. Acaba o casamento. Porque o compromisso espiritual não era para ter culpa, é para fazer um trabalho com amor. E a gente começa a carregar um fardo coletivo, ou às vezes um colega meu do centro, ou de uma igreja, já se aposentou, está numa outra condição social, financeira, tem condições específicas de se doar mais. E cada um de nós precisa encontrar o meio termo. E aí, por isso que é importante nós entendermos amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou em equilíbrio, eu estou bem, eu consigo auxiliar o outro a se levantar. Mas eu não tenho obrigação nenhuma em colocar o outro nas minhas costas. Porque senão a gente sofre junto e a pessoa não aprende. Eu lembro que, até brinco com algumas pessoas, minha esposa até brinca comigo, fala, Felipe,
Às vezes a gente faz o serviço delivery, né? Tem pessoas que não têm a disponibilidade de pegar um carro e ir ao centro. É claro que nós estamos num período de pandemia, mas antes disso, as pessoas queriam, se pudessem, sempre na casa delas. Fulano, ora por mim. Enquanto ela estava assistindo televisão, assistindo filme, ela não podia se dispor a sair de casa, fazer o compromisso de ir até uma igreja ou até um centro e fazer um tratamento espiritual e participar de um culto. Então é importante que a gente. O, o limite vai até uma certa distância. E Jesus nos ensinou isso. Né? Jesus arregimentou a todos. Foram 500. Depois ficaram 70 e no final ficaram 12. Então o que quer dizer? Jesus não obrigou os 500 a ficarem. Ele fez o convite. E aí nós vamos entender que muitos os chamados, poucos os escolhidos. E quando a gente leva isso para dentro do nosso lar e nosso reduto, a gente começa a tirar um peso. Então, às vezes tem uma pessoa muito difícil de conviver. Às vezes tem a questão consanguínea. Mas eu não preciso ficar o tempo todo com a pessoa, aquela energia negativa. Né? Nós podemos, às vezes, estar no mesmo ambiente, a pessoa sempre está mal-humorada. Eu não sou obrigado a ficar com uma pessoa mal-humorada 24 horas por dia. Eu posso dar meu bom dia, boa tarde e seguir minha vida. O que nós talvez não compreendamos muito bem é que existem muitas dores no mundo. E se a gente começar a focar só no lado negativo, a gente começa também a desacreditar. Então, cada pessoa está passando por uma dificuldade. Até um certo ponto nós podemos ajudar, o resto é com a pessoa. E compreender isso é entender as leis universais. É a lei do livre-arbítrio, é a lei de justiça, é a lei de causa e efeito. Só que é diferente, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, fulano está passando por provação, bem feito. A pessoa não faz o que ela deveria, não é para nós termos essa energia. Mas também não é para nem 8 nem 80, não é para eu chegar para a pessoa e falar, coitadinho dessa pessoa, coitadinho dessa pessoa. Eu vou lá, né, pego ela no colo, quero fazer tudo por ela. Eu não estou ajudando. É importante que a gente tenha esse equilíbrio no auxílio às pessoas, de entender que vai até uma certa, né, distância a nossa forma de auxiliar. Então, precisamos respeitar as leis divinas. E tem uma frase que essa semana me passaram que eu achei muito interessante, que fala assim, se você não se curar do que te feriu, você vai sempre sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Então, há muitas pessoas amarguradas, completamente amarguradas. E por mais que nós falemos, as pessoas não mudam a vibração, não mudam o pensamento. E aí eu sou obrigado a receber, né, esse sangramento sempre, esse ódio, essa raiva. Nós não somos. Tem uma passagem que eu acho muito esclarecedora de Chico Xavier, que Chico foi só doação a vida inteira, só amor. Mas ele também sabia separar. Conta-se que as pessoas também o procuravam no Ministério da Agricultura, que ele trabalhava lá, no horário de expediente. O que Chico falava? Com todo respeito, com todo amor, ele dizia assim, meu filho ou minha filha, vá hoje à noite ao centro, lá você vai ser atendida, aqui eu estou no meu trabalho. Então, até Chico sabia manter essa distância. Não dava para carregar o fardo das pessoas o tempo todo. Ele podia auxiliar, mas existia a hora, existia o momento. Então, ele estava no ambiente de trabalho. E talvez a gente, às vezes, não sinta, não perceba isso. Eu me lembro de um amigo que tinha muita mediunidade, tem muita mediunidade, e ele, muito alegre com a mediunidade, começou a desenvolver a mediunidade, e ele ficava medindo a energia das pessoas. Então eu olhava para a pessoa e queria tentar de forma mediúnica sentir, né, se a pessoa estava bem, se estava mal, fora do centro, em qualquer lugar que ele ia. O que começou a acontecer? A passar muito mal. Então,
talvez por orgulho, né, ele queria ver as coisas que não deveria ter feito isso no centro, no momento correto, né, não por curiosidade, e começou a carregar um fardo que não era dele. Então ele precisava equilibrar isso, né, e nós precisamos equilibrar isso, senão a gente não suporta, a gente não aguenta, né. E para que nós possamos pensar sobre isso um pouquinho, eu queria que nós não nos cobrássemos tanto. E ontem aconteceu uma coisa interessante com a minha esposa, e para compartilhar com vocês, é que ela estava para sair, nós estamos com uma filha recém-nascida, e ela tinha que tirar o leite do peito com uma bombinha. E ela começou a apertar a bombinha e nada de sair leite, nada de sair leite. O que ela fez? Ela tinha visto que se ela colocasse um áudio de uma criança chorando, isso ajudaria. Ela colocou o áudio, na hora começou a jorrar leite. E aí nós vamos ver que existe uma coisa mais profunda que a nossa consciência. Existe o subconsciente, o inconsciente. Então minha esposa queria que saísse leite, mas o leite não saía. Então houve um fator externo, e como a natureza é sábia, nesse fator externo, que era o choro de uma criança, ela começou a jorrar leite. E quantas vezes isso acontece conosco? A gente acha que tem um controle sobre tudo. Nós achamos que temos o controle sobre nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, e nós não temos controle nenhum. Há muitas coisas que nos acontecem que não é porque nós queremos, não é uma decisão nossa. Ontem eu estava até no evangelho com os amigos discutindo sobre isso, né, sobre esse tema, para nós não nos cobrarmos tanto, né. Eu vou contar é até engraçado, mas eu hoje fiz uma live com a Lani e falava sobre isso, que eu tenho muito problema para doar sangue. Então eu vejo meu sangue, baixa a minha pressão. Eu tenho consciência que eu não vou morrer se eu doar meu sangue, mas é mais forte do que eu. Então todos nós temos as nossas fraquezas. Eu lembro de uma amiga, uma trabalhadora espírita maravilhosa. Ela falou: Felipe, eu posso fazer qualquer coisa, mas não me chame para ir ao hospital. Eu não passo bem, eu passo mal. Então eu vou auxiliar de outras formas. Eu não posso carregar um fardo que não está apto aos meus ombros carregar, levar. Então eu vou ajudar de uma outra forma. É igual acontece às vezes com os nossos filhos. A gente quer resolver os problemas deles. E talvez a grande lição é essa: nós sabermos que eles são filhos de Deus e são nossos irmãos. Estão conosco, estão nossos filhos, mas não são nossos filhos eternos. Somos irmãos. Nosso Pai eterno é o nosso Pai Criador, é Deus. E nós estamos, como diz Vini sempre, nós somos perfectíveis. Estamos imperfeitos. Então talvez, para a gente não sofrer tanto, uma grande reflexão que nós podemos fazer nessa noite é nós compreendermos que nós não podemos carregar os fardos alheios. Ser útil sim, como dizia Chico Xavier. E o que é ser útil? É nós darmos um ombro amigo, é nós ouvirmos. Como é importante nós ouvirmos com o coração aberto. Talvez a gente não consiga compreender quando a gente ajuda tanto as pessoas sem falar nada. Tem um caso muito famoso de Chico Xavier, que uma mãe havia perdido 3 filhos no acidente, e conta-se que o marido também. E o trabalhador, amigo do Chico, falou: eu quero ver o que o Chico vai falar, porque essa dor dessa mãe é insuportável. E estava esperando a mãe chegar até o centro que Chico trabalhava. Quando a mulher chegou aos prantos, Chico a abraçou e durante meia hora chorou com ela. O que Chico falou? Absolutamente nada.
ele deu um ombro amigo, ele chorou junto. E depois disso ela saiu muito mais aliviada. Resolveu o problema dela? Não. Nós precisamos tirar esse peso que nós não podemos resolver o problema de ninguém. Cada um resolve seus problemas. Cada um vence seus obstáculos. Chega a ser até falta de misericórdia nós carregarmos os fardos alheios. Porque a pessoa não vai ter mérito. Se eu fizer tudo pelo meu filho, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu amo, o que acontece? Não tem mérito nenhum. Então, a partir do momento que a gente auxilia e a pessoa consegue vencer, o mérito é todo dela. Então, ser cristão é respeitar o obstáculo, o fardo, o problema de cada um. E talvez seja isso que nós precisamos separar dessa linha tênue, saber o que é meu e o que é seu. O médium é isso. O exercício, o grande exercício da mediunidade é saber o que é nosso e o que é do espírito. Então, enquanto a gente não exercitar o autoconhecimento e saber o que é meu, eu não consigo exercitar bem a mediunidade. Então, adianta eu carregar os fardos alheios? Não adianta. Não tem como nós evoluirmos carregando o que não é nosso. Foi o que Jesus falou. Pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus não carrega as nossas cruzes. Os nossos obstáculos, nós precisamos vencer. Então, o que Jesus nos ensinou? A resignação, a paciência, a amar os inimigos, o perdão. Se nós pensarmos bem, essas qualidades nos fazem vencer qualquer obstáculo. Essa montanha que ele dizia da fé, é a montanha interna nossa. Porque quando a gente compreende que tudo está no controle de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Então que fique essa nossa reflexão nessa noite, que nós possamos, né, ter a certeza, não sei se tem alguma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha, que eu sou vocês me desculpem, mas eu sou ruim com o Facebook, eu estou aprendendo agora. Que nós paremos um pouco de querer carregar o mundo nas costas. Que nós paremos um pouco de querer resolver o problema de todo mundo. Que nós possamos auxiliar, sim, passar a boa nova, passar esperança, passar alegria para as pessoas. Agora, materialmente, carregar o fardo nas costas não é a solução. Não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que Chico vivenciou. Que fique assim na nossa reflexão. Então vamos fazer uma oração e uma prece. Querido Mestre Jesus, que nós possamos a cada dia sentir em nosso coração as suas lições de amor. Que nós possamos ter o nosso fardo mais leve, o nosso jugo mais suave, com o seu amor em nossas vidas. Que a reforma íntima seja um caminho traçado a cada dia para a nossa melhora. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos, colegas. Obrigado por me ouvirem e tenham um bom final de semana. Que assim seja.